Bem-vindo ao canal do Ilan. Meu nome é Ilan e esse é meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a história do stand-up brasileiro e como que as coisas aconteceram de uma maneira que hoje a gente tem um sério problema de originalidade. É muito importante para mim dizer aqui que esse vídeo não serve para apontar dedos nem para botar culpa em ninguém. Eu só quero fazer uma análise de como que o conceito de originalidade no stand-up foi trazido para o Brasil e como que talvez a maneira como isso aconteceu trouxe alguns problemas de originalidade nas gerações de comediantes que vieram depois. Esse vídeo foi possível através de experiência minha na área e também através de estudos e comparações e até conversas com outros comediantes. Eu pude perceber um diferencial muito importante na maneira como a gente define o que é stand-up comedy e até na maneira como a gente lida com o conceito de originalidade e autenticidade dentro da comédia. Antes de tudo, é importante lembrar vocês que eu já fiz um vídeo falando sobre a história do stand-up e que também abrangeu um pouco o stand-up brasileiro, que tem uma história curta, simples, mas que está abordado no episódio e na aula 3 do curso completo de stand-up aqui no canal. Então, para a gente ter um pouco de referência sobre a história mundial, ou melhor, norte-americana do stand-up, dá uma conferida nesse vídeo, porque ele talvez vai complementar algumas coisas que eu vou dizer nesse. E antes de tudo, como a gente já sabe, quem puder, curta, quem ainda não se inscreveu, se inscreva, e quem quiser comentar, comente alguma coisa legal no final do vídeo, que esse vídeo eu acho que vai ser muito bom para todos nós, amantes da comédia, comediantes veteranos e open micers de todo o Brasil. Então vamos lá, o que aconteceu e qual o problema de originalidade é esse que eu estou me referindo? Vamos então falar um pouco sobre a história do stand-up no Brasil. O stand-up no Brasil ele começou a surgir em 2000 e pouco e se consolidou com dois grupos que se iniciaram no mesmo ano, que foi 2005. Foi o Clube da Comédia Stand-up em São Paulo e a Comédia em Pé no Rio de Janeiro. O Comédia em Pé no Rio foi o primeiro grupo de stand-up oficial do Brasil. E a primeira formação dele foi Paulo Carvalho, Fernando Ceilão e Cláudio Torres Gonzaga. Depois disso, a formação do Comédia em Pé sofreu algumas alterações com a adição do Fábio Porchat, do Fernando Caruso e também lá na frente do Léo Lins, Vitor Sarro, o Bruno Mota e uma galera. No mesmo ano, em 2005, formava o Clube da Comédia Stand-up em São Paulo, com a formação original de Marcelo Mansfield, Rafinha Bastos, Marcela Leal, Oscar Filho, Márcio Ribeiro e Henrique Pantarotto. Agora, como que isso tem uma influência direta no nosso problema de originalidade hoje em dia? O que aconteceu é que nesse momento, a gente está falando de 2005, o stand-up existia no mundo desde 1950. O conceito stand-up existia no mundo desde 1950. Como eu disse na outra aula, a partir da década de 60 já existia comédia stand-up no Brasil também, com José Vasconcelos e Chico Anísio. Só que houve um certo hiato da comédia stand-up no Brasil e depois da década de 60 ela só foi retomada de verdade no ano 2005. Ou seja, 40 anos em que os Estados Unidos teve, e o mundo inteiro, teve um desenvolvimento natural, orgânico do que é a comédia stand-up. O Brasil teve que fazer um supletivo, um intensivão. E naquele momento, que é 2005, trouxe todas as regras que já existiam no stand-up no resto do mundo. Por que eu pus regras entre aspas? Porque essa parte é a parte importante do vídeo. Logo no início do grupo Comédia em Pé, para trazer a cultura do que é comédia stand-up para o Brasil, tanto para os comediantes, para as pessoas que queriam fazer e para a plateia, foi divulgado uma espécie de manual da comédia stand-up, as regras da comédia stand-up. Então o Comédia em Pé divulgou no site dele uma forma muito simples e enxuta e bastante assertiva sobre o que seria a comédia stand-up, com alguns pontos como apenas uso de texto autoral, que era uma coisa que a gente sabe que no Brasil não havia essa preocupação com o texto, tanto nas peças de teatro quanto programas de TV, a piada era tida como algo público. Então foi necessário que o Comédia em Pé colocasse ali naquela cartilha do stand-up que o texto tinha que ser autoral como uma das regras. Outras coisas também foram inseridas, como proibido o uso de instrumentos musicais, proibido o uso de personagem, questões de sonoplastia, o uso de cenografia, tudo isso estava lá
nessa listinha que o Comédia em Pé divulgou. Até aí tudo bem, porque a gente realmente sabe que na comédia stand-up não se usa texto dos outros e a comédia stand-up ela é baseada em uma pessoa contando piadas sem o uso de recursos de teatro. É isso que diferenciaria, né, o stand-up do monólogo simples de teatro. Então qual que é o problema? O problema é que na verdade isso não são regras da comédia stand-up. Essa não é a definição de comédia stand-up do jeito que ela foi formada lá fora. Isso é apenas um modo da gente pegar esse tempo perdido, alcançar a comédia stand-up no mesmo ponto que ela já existia no mundo no início de 2000. Ou seja, o que aqui no Brasil veio como regra, lá fora foi construído organicamente, foi uma coisa fluida, foi um desenvolvimento natural do stand-up. O que eu quero dizer com isso? E aí a gente vai entender bem como que isso tudo junta no problema de originalidade que a gente tem hoje no país. É o seguinte, na comédia stand-up dos Estados Unidos, ela veio, como eu expliquei nesse episódio que eu já comentei aqui, ela veio do termo in one, que é uma apresentação de uma pessoa só. E a partir disso foi se criando a cultura do stand-up. O termo stand-up aparece em 48, bem ali no final da década de 40, início da década de 50. E aí, até a década de 50, década de 60, era muito comum, dentro do stand-up, as pessoas usarem textos dos outros, piadas dos outros, e até mesmo o uso de instrumentos, o uso de vários recursos. Só que, com o desenvolvimento da comédia lá fora, tanto os comediantes, quanto a plateia, quanto os produtores, dono de bar e tudo mais, todos aqueles profissionais e pessoas envolvidas na área, foram se cansando de certas coisas, foram valorizando outras coisas. Por exemplo, ninguém mais queria ouvir um comediante fazendo as piadas do Bob Newhart ou do Bob Hope. Ninguém queria isso, a gente queria ver, eles no caso, queriam ver comédia nova, queriam ver texto autêntico, original. E aí o texto autoral foi virando pouco a pouco uma questão de qualidade e mais ainda com o tempo foi virando uma questão de pré-requisito. No início era melhor você ter piada sua e depois virou completamente inadmissível você ter piada dos outros. Da mesma maneira foi com recursos. No início todo mundo usava vários tipos de recursos e aí foi reduzindo isso, acabou se especializando os tipos de comédia stand-up. Não é que não pode usar instrumento musical, por exemplo, mas quando você usa instrumento musical, você está se distanciando um pouco da gênese da comédia stand-up, que é apenas o comediante e suas piadas. Então existem comediantes que usam instrumentos musicais, existem comediantes que usam adereços, e tudo isso acabou entrando dentro de uma categoria do stand-up. Só que, com o tempo que o stand-up foi desenvolvendo, mesmo o uso de um violão ou de algo do tipo, ainda deixava claro o que era stand-up e o que não era. Então a gente sabe que nos Estados Unidos e lá fora, esse conceito de não usar texto dos outros, não usar recursos além da própria piada do comediante, foram coisas construídas organicamente, ou seja, o conceito de originalidade lá fora é um grande espectro, onde você tem a pessoa que copia a piada completamente e você tem a pessoa também que não copia a piada completamente, mas também não é exatamente autêntico, não é exatamente original. E isso desagrada, porque o que a gente busca é qualidade. Já no Brasil, a coisa vem como uma regra escrita. E a regra é clara. E quando a regra é clara, é só você não descumprir a regra que você vai estar ainda sendo honesto. Ou seja, se você não usar o texto dos outros, mas usar uma estrutura parecida com a dos outros, você tecnicamente não está fazendo nada de errado de acordo com as regras do stand-up brasileiro. Você entende como é capcioso isso? A partir do momento que a gente tem uma regra, a gente tem também como quebrá-la ou como não quebrá-la. Então a coisa ficou muito específica, ficou assim, se eu não copiar palavra por palavra, o texto é meu. E ninguém pode falar que isso não é stand-up, porque stand-up teve uma definição em cima dessas regras, o que não acontece lá fora. Lá fora não há uma definição de regra de não poder texto autoral. Isso é algo da cultura do stand-up. E esse é o grande problema, porque a gente aqui não criou a cultura do stand-up, a gente importou a cultura do stand-up. E aí essas questões não vieram organicamente, elas vieram com uma regra, com uma lista.
Do mesmo jeito que por muitos anos aqui no Brasil, quem usasse instrumento musical em seu texto, em seu show, era mal visto, como se aquilo não fosse stand-up, porque a regra era clara. A partir daí entra o jeitinho brasileiro, ou seja, como não ser original sem quebrar regra. E aí a gente entende que existem vários tipos diferentes de cópia. E que copiar não é uma coisa binária, do tipo cópia ou não cópia, mas é um espectro, são escalas, são tons de cinza. Ou seja, existe a piada bem original, que ela tem uma estrutura completamente desconhecida ou pouquíssimo vista, e tem aquela piada nada original, que tem estrutura manjadíssima, que tem coisas manjadíssimas, embora você não ache aquela piada exatamente igual outra que já existe. E aí reside o maior problema do stand-up brasileiro, o jeitinho brasileiro na hora da criação. Porque a partir do momento que a gente tem regras, a gente pode simplesmente não quebrar essas regras e ninguém pode acusar a gente de nada. A gente tem uma definição do que é stand-up e não um bom senso do que é originalidade e do que é a comédia stand-up boa de verdade. Então, resumindo, de forma alguma eu quero botar a culpa no Comédia em Pé, por exemplo, que fez um trabalho brilhante e pioneiro de trazer a comédia stand-up para o Brasil. O problema foi a má interpretação da maneira como eles trouxeram. Ou seja, de novo, a falta de referência prejudicando e enfraquecendo a nossa cena. Porque em vez de entender a cultura do stand-up e o que é uma piada boa e a busca pela autenticidade, a gente simplesmente importou um pacote de regra e agiu de acordo sem buscar referências e sem entender de verdade o nosso ofício, a nossa arte. E como que a gente resolve isso? A gente resolve isso ressignificando o conceito de stand-up e de originalidade dentro da comédia. Ser original na comédia ou no seu stand-up não diz respeito a apenas repetir palavras exatas de outro stand-up. Não quer dizer também apenas ao texto. Dá para você copiar a persona, dá para você fazer cópias de entrega, do delivery, dá para você copiar o timing de alguém, dá para você copiar o tipo de piada que alguém faz, dá para você copiar uma pessoa inteira sem cair naquelas regras que foram estabelecidas pelo Comédia em Pé. Ou seja, aquelas regras ajudaram a gente a entender como que a gente começava o stand-up no Brasil. Mas a gente não deve limitar o nosso entendimento do stand-up e da autenticidade em cima daquilo, e sim no bom senso e na cultura. O stand-up ele é complexo, ele tem texto, ele tem entrega, ele tem persona, ele tem timing. Não é palavras exatas para ser cópia, não precisa ser. Uma coisa que eu já mostrei também, acho que foi na aula 4, foi uma estrutura do Anthony Jeselnik, da piada do papagaio, que ela é usada demasiadamente no Brasil. A pessoa só muda o animal ou muda o tipo de setup, mas a estrutura da piada ainda é muito próxima. E quando eu falo estrutura, a gente deve entender o seguinte: tudo bem ter referência, não é um problema ter referência, mas até que ponto você está só trocando elementos de uma piada já conhecida para criar a sua? Até que ponto você realmente está construindo a sua entrega, a sua persona, a sua piada? E até que ponto você não está simplesmente arrumando um jeitinho brasileiro de burlar a regra do stand-up sobre originalidade? Assim, a gente consegue entender que o conceito de stand-up não é texto autoral, sem personagem, sem recurso, até porque tudo isso a gente consegue quebrar. Quando a gente fala de texto autoral, é muito difícil definir o que realmente é autoral. Por isso vale o bom senso, vale a ética, vale o princípio moral de tentar fazer algo bem feito. Quando a gente fala de uso de recursos de instrumento musical, o stand-up não é limitado a isso. Existe stand-up com recurso musical e com recurso cenográfico, recurso sonoplástico, existe stand-up com tudo isso. A questão é o quanto que você está utilizando esses recursos e saindo da gênese do in one, que é uma pessoa e sua piada. O stand-up não tem restrição de persona. Existem personas famosíssimas que são praticamente personagens, sim, de palco. O que define, ou o que definiria o que é stand-up, não são essas questões. É a quebra automática, presumida da quarta parede. Isso é o que determina o que é um stand-up. Um stand-up é um diálogo, por isso não é um monólogo.
Um stand-up ele precisa da plateia. Então quando a gente fala com a plateia. E quando a gente encena, a gente cria a quarta parede. Ou seja, ela é por padrão já derrubada. O que a gente faz é criar às vezes para também cair depois de novo com ela. É uma espécie de conversa e ela é centralizada numa pessoa e em piadas. Não é essa definição que a gente está acostumado a repetir. Stand-up é texto autoral, sem personagem. Não é nada disso, enfaixado, engessado. É um conceito muito mais amplo e o entendimento é definido a partir da cultura do stand-up e não dessas regras. Por quê? Se uma regra existe, é fácil de contornar ela. Então o que a gente pode fazer como comediante é evitar esses vícios. Outra coisa que eu sempre comento no canal é sobre os hacks, que é uma coisa que não foi trazida muito formalmente e nem informalmente para o Brasil. Hack é justamente o termo que se usa nos Estados Unidos e lá fora no geral para designar o comediante não original. Mesmo se ele não copiar a piada especificamente, mesmo se ele não copiar uma persona especificamente, ele ainda pode ser zero autêntico, zero original. Basta ele fazer um grande pacote do que existe no stand-up e jogar no texto dele, com uma entrega conhecida, com temas batidos, com piadas de estrutura fácil. Então quando você for fazer um texto de stand-up, uma piada de stand-up, preste atenção na estrutura que você está utilizando. É uma estrutura muito limitada, conhecida, ou é uma estrutura ampla, ou nem tem uma estrutura muito definida que a pessoa pode reconhecer de outras piadas anteriores. É esse tipo de coisa que vai mudar a qualidade e a evolução do stand-up no Brasil. Muito obrigado, esse foi o vídeo de hoje. Esse é o canal do Ilan, meu nome é Ilan, e de novo, quem quiser curtir, curte, quem quiser comentar, comenta, é aquele negócio todo. Valeu, até a próxima.